Olá, como vai você? É um prazer tê-lo aqui nesse programa Inteligência Afetiva. O nosso tema de hoje é o drama da separação e a dependência emocional, ou também chamada de codependência. No último programa, eu falei sobre o autoengano, de uma maneira mais genérica. E hoje nós vamos falar um pouquinho ainda desse tema, ligado à questão da separação. Eu tinha dito naquele dia que as pessoas, desde o início do relacionamento, começam a ter alguns movimentos, alguns sinais de autoengano. Mas quando a pessoa já está numa fase do relacionamento que é, vamos dizer, até mesmo adiantada, ou já se casou, ou está se casando, muitas vezes ela tem algumas dificuldades, não resolve adequadamente, não conversa com o outro até chegar num certo consenso, negociar bem aí as vontades. E aí ela pensa assim, não, mas a gente se ama, vai dar tudo certo no final. Então, uma primeira coisa que eu queria dizer é, nem sempre dá tudo certo no final. A gente assiste muitas novelas e filmes e talvez a gente esteja um pouco programado para pensar que apesar de todos os dramas no meio da história, vai dar tudo certo no final. E muitas vezes não dá. Hoje se percebe, existe uma pesquisa até bem recente que diz que a cada dois, isso foi nos Estados Unidos, eles fazem muitas pesquisas, né? A cada 2 casamentos, um se desfaz. Olha, o que é isso? É um número muito grande. Quando eu falar hoje aqui de separação, eu estarei falando não apenas de casamento, pode ser um namoro que seja, vamos dizer, significativo na vida da pessoa. Então muitas pessoas pensam assim, né, dentro dessa visão do autoengano, eu estou namorando, estou casada, estou morando junto com a pessoa, então é tudo o que eu queria, não é? Então estar junto dele me completa, me sinto inteira. Isso é uma maneira de se autoenganar, porque de fato uma pessoa não completa a outra, não existe isso de uma pessoa completar a outra. E aí esse relacionamento vai caminhando e pode ter aí uma série de desequilíbrios, né? Desequilíbrios entre dar e receber, desequilíbrio em relação à questão emocional, a questão de como uma pessoa trata o outro, e desequilíbrio em relação às vontades individuais, o quanto as pessoas juntas conseguem realizar as vontades de um e de outro, ou muito mais de um do que do outro, e isso vai levando, tudo isso vai levando a uma possibilidade bem grande de conflitos nesse relacionamento. Em relação à codependência, por exemplo, a pessoa que está vivendo essa situação, ela pode dizer assim, será que ele vai mudar? Puxa, não está legal, não estou contente, mas vamos ver se ele muda, vou conversar com ele, vou falar com ele o que eu preciso, e quem sabe ele muda, não é? E aí a pessoa fica naquela expectativa, então o foco dela fica muito voltado à possibilidade de que o outro mude para que ela fique bem. Né? Então essa é uma armadilha da qual eu já tenho falado aqui algumas vezes nos outros programas. Aí chega um momento que ela fala assim, não, ele não está mudando. E agora? O que eu faço? Espero mais um pouco? Ou não espero? Falo de novo? Agora eu vou brigar, agora eu vou exigir. E as pessoas ficam mudando de estratégias para ver se o outro muda. Então existe toda uma necessidade de controlar o comportamento do outro, toda uma, vamos dizer assim, uma vontade de conduzir o outro para que ele seja de uma maneira que é mais interessante para a pessoa que está na codependência. E aí, em um certo momento, ela pensa assim, não, ele vai mudar, vamos acreditar, vamos ser otimista, então ele vai mudar. E aí ela continua nessa história, ele muda, não muda, continua nessa agonia. E na realidade essa pessoa pode até mudar. Por que não? As pessoas podem mudar. Como é mais fácil a gente ver, ou pelo menos mais comum a gente notar que essa mudança acontece? Quando esta pessoa que deseja mudança, mude. Então, vamos imaginar que eu estou na codependência, eu preciso que o outro mude. Não, quando eu percebo que eu é que preciso mudar para que a minha relação mude, aí sim eu crio condições que podem fazer com que essa relação avance, que tenha aí algumas
alguns caminhos novos para a gente ir, né? Então, isso é uma maneira que pode até funcionar. Não quer dizer que sempre vai funcionar, mas é um modo. Aliás, gente, olha, aqui hoje conversando com vocês, eu vou falar sempre no feminino, assim, ela estando na codependência e ele sendo parceiro, mas tenham claro, pode ser o contrário e muitas vezes é o contrário. Eu só vou falar assim para não confundir vocês, para ficar mais fácil da gente conversar e vocês entenderem o que eu estou falando, ok? Outro exemplo, a pessoa que está mergulhada na codependência, ela tende a se adaptar, ela tende a aguentar o que for necessário. Então muitas vezes ela aguenta traição, desrespeito, desamor, falta de consideração, ela aguenta violência psicológica, violência patrimonial, violência física, sexual, né? Todos os tipos de violência, mas fica, né? Então se ela está tão mergulhada, ela, assim, é como se essa opção de sair não existe na cabeça dela. Então ela fala assim, não, casamento para mim é até o fim da vida, então eu vou ficar, e não quero saber. Então algumas pessoas acabam se anestesiando suas emoções, e também não tendo contato de verdade para perceber, eu estou feliz, não estou feliz. Não, é como se ela entrasse num papel, tem que desempenhar aquele papel, e ela continua naquilo pro resto da vida. Quem não viu, por exemplo, seus pais ou suas mães viverem uma situação assim? Ou avós, né? Pessoas que nem a palavra separação nem entra no dicionário, vamos dizer assim. Né? E aí essa pessoa não sai do auto-engano. Ela fica lá nesse papel e fica, muitas vezes, até a morte, né? Até realmente, ou até que o parceiro morra, ou até que o parceiro, muitas vezes, saia do relacionamento. Então o que acontece, se essa pessoa que está mergulhada na codependência assim, profundamente, se o parceiro a deixa, a vida dela meio que entra num caos, né? Muitas vezes ela entra numa depressão profunda, vive aí uma situação bem complicada, né? Agora, vamos falar de uma pessoa que está na codependência, mas tem uma autoestima melhor. Então, o relacionamento vai continuando e ela começa a perceber que não está realmente satisfatório, ela não está feliz. Ou está começando a perder a esperança. Ela percebe que o relacionamento já está ficando desgastado, que ela já fez tudo o que podia, e ela começa de fato a enxergar a realidade e dizer assim, olha, ele não vai mudar. Eu já mudei aquilo que eu podia, mas eu estou vendo que essa coisa não vai funcionar, e a pessoa nesse momento é como se ela olhasse para outra e falasse, eu não consigo me ver feliz ao lado dessa pessoa, eu não consigo imaginar que existe algum caminho que a gente ainda possa ser feliz juntos. Então ela está se encaminhando naturalmente com esse raciocínio na direção de uma separação, o que não quer dizer que não seja dramático. Então, assim, antes da decisão, muita coisa ainda pode acontecer. Então, muitas vezes ela até pensa, puxa, eu sei que eu devo sair, eu sei que essa relação não está funcionando, não vai me fazer feliz, mas ela mesma diz, mas eu não consigo sair. Então, assim, ela percebe que ela fica numa situação bem conflitiva dentro dela, é ela com ela mesma nesse momento. Então, às vezes ela até pensa assim, puxa, meus amigos me falam, minhas amigas me falam, né? Faz uma terapia para você conseguir sair desse relacionamento. E muitas vezes ela coloca assim, eu não faço uma terapia porque eu já sei o que a psicóloga vai falar. Ela vai falar que eu tenho que sair, que eu tenho que sair desse relacionamento, mas eu não consigo, então não adianta nada. Né? Sendo que é importante notar que nesse momento, quando ela fala isso, ela está ali num drama dentro da que a gente chama de balança decisória na vida. Tem alguns momentos em que é muito mais complicado decidir, e esse é um momento assim. Então ela percebe que ela até quer tomar uma decisão, mas ainda não tem condições para isso. Então, como ela não tem condições e ela já tem uma certa racionalidade que coloca que o melhor é sair, então ela fala algo desse tipo, né? Uma desculpa como essa, que não vai fazer terapia, porque afinal já sabe tudo o que vai acontecer. Importante, né, quando a pessoa está nessa situação, diante dessa balança decisória, e é uma situação geralmente bem difícil para muitas pessoas, né, não existe decisão certa ou errada.
Acho que essa é a primeira coisa, porque fica às vezes ruminando, a pessoa fica ruminando essa ideia de que, mas e se não for a decisão certa? Não sei se eu devia fazer, se eu não devia fazer. Então, isso, por exemplo, para mim, que sou psicoterapeuta, muitas vezes essa pessoa chega no consultório e diz assim: eu não sei se é a melhor decisão fazer, você acha que é certo eu sair agora? Mas ela ainda está no momento que fica muito claro para a gente, como psicoterapeuta, que ela não tem condições de sair. E às vezes não tem nem condições de tomar a decisão naquele instante. Então o que precisa ser feito? Todo um trabalho de fortalecimento para que ela consiga caminhar, amadurecer internamente, para conseguir chegar a alguma decisão. Então o que existe a cada momento é a melhor decisão de acordo com os objetivos da pessoa. Então, assim, de acordo com as condições emocionais, com os recursos que ela tem para lidar com a situação. Então, a balança é como assim uma visão de custo-benefício naquele momento para aquela pessoa. E ninguém sabe melhor para ela do que ela mesma. Outra coisa, quando a pessoa está diante dessa dúvida da decisão, é pensar o seguinte: cada vez que a gente toma alguma decisão na vida, a gente não tem garantia alguma de que a decisão é a melhor ou de que vamos dizer, é uma decisão boa para aquele momento, né? Isso para qualquer área da vida. Imagina uma pessoa que decide fazer uma faculdade, vai prestar um vestibular, tem aí 18 anos, 17 anos, e precisa decidir qual é o caminho profissional aí pelos próximos 20, 30 anos, sei lá, o resto da vida até. Olha que decisão difícil para um momento que a pessoa às vezes não está tão fortalecida ou não tem tanta clareza. Não é à toa que muitas pessoas começam a faculdade e depois param, porque não é uma decisão fácil. Então, decisões, especialmente as decisões mais importantes na vida da gente, são, obviamente, cheias de risco. Não dá para ninguém garantir nada em relação a que vai funcionar ou que vai dar certo ou não. Eu diria que a decisão, na hora que a pessoa toma uma decisão, reflete o que ela mais quer ou o que ela mais tem condições de fazer naquele momento. Como eu disse agora há pouco, aceitar o risco é um movimento muito importante nesse caminho de tomar a decisão. Porque muita gente fala assim: e se eu me arrepender? E se depois não der mais jeito de voltar para trás? Então, assim, as pessoas ficam muito assustadas com o risco de tomar uma decisão. E há sempre risco em sair. E aí, a pessoa pensa assim: nossa, mas e se isso acontecer comigo? Vai ser o fim, vai ser o caos. Por que vai ser o caos? Por que você não pode, mesmo olhando para trás e falando: ó, essa pessoa não era tão mal assim, por que você não pode aprender com aquela experiência, perceber o que você fez que levou você a tomar essa decisão ou a sair? Será que você saiu impulsivamente dessa relação? Será que você não amadureceu suficientemente para sair? Será que você, de alguma maneira, naquele momento, tinha outras questões que estavam pesando muito e deixando você muito mais estressado e você achou que era da relação? É claro que você também pode aprender com isso e, de qualquer modo, seguir em frente. Então, não é porque você olha para trás e fala: acho que seria melhor ter ficado, que o mundo acabou. Tem muita gente que acha que se arrepender é uma coisa que aí não tem mais solução nenhuma. Claro que tem. Você pode também mudar, vamos dizer, o seu foco no seu caminho e buscar novas possibilidades daí para frente. E também é importante lembrar, quando você está diante de uma dúvida numa decisão, como essa de fico ou saio, que também há risco em ficar. A gente às vezes esquece que ficar também pode aumentar problemas, aumentar, por exemplo, o poder do outro sobre a gente, levando, por exemplo, a violência ou até a mais violência. Então, o que se percebe muito é que assim, as pessoas esquecem que se elas ficarem, as coisas podem ficar cada vez mais graves, o conflito pode ficar cada vez mais sério e isso pode levar a consequências muito sérias também. Então, eu não sei se essa questão, vamos dizer assim, do sair é a única coisa que deve ser pensada. Acho que é muito importante pensar o que pode acontecer se eu sair e o que pode acontecer se eu ficar. Um outro drama muito comum quando a pessoa vive esse medo, essa agonia de separo ou não separo, e isso também é especialmente importante na dependência emocional,
é aquela ideia de não consigo viver só. Muita gente tem essa, vamos dizer, isso como um raciocínio, isso como uma crença fundamental para ela. Não, eu nunca fiquei só, nunca fiquei sozinha. Deve ser terrível ficar sozinho. E aí, o que acontece? A pessoa está numa relação, então, como tem esse grande medo, muitas vezes ela começa a buscar um outro parceiro enquanto está com o primeiro. Então, precisa ver o quanto isso também não aumenta outros problemas na vida dela. Mas essa ideia de não suportar ficar um tempo que seja sozinha é algo que precisa ser trabalhado. Tantas pessoas vivem sós. Você não viu uma pessoa, nunca viu uma pessoa que vive só, feliz, tranquila, leve, serena, conduzindo a sua vida cheia de esperança, cheia de sonhos, querendo realizar, inclusive, uma realização afetiva? Então, assim, não é porque a pessoa está sozinha que o mundo acabou. Mas algumas pessoas, para elas é inconcebível pensar na ideia de ficar sozinha, que é um tema que eu também já falei aqui em outros vídeos. Além do que eu já disse, se a pessoa, por exemplo, está vivendo junto ou tem ou é casada oficialmente, precisa pensar muito na questão das finanças, da questão do patrimônio, como vai ser dividido isso, vai ser simples, vai ser difícil, o outro vai aceitar, eu aceito de diminuir o meu patrimônio, porque afinal se a pessoa está com outro, geralmente o patrimônio dela é maior do que se ela tiver que dividir, né, de modo geral. Separar também significa desistir de um projeto de vida junto com o outro. Claro que numa pessoa está com a outra, ela visualiza a vida dela com essa pessoa, constituir família, filhos, os bens, viagens, projetos muitas vezes de trabalho que elas levam juntas ou têm no futuro. Então, desistir disso muitas vezes é complicado. Muitas vezes a pessoa abandonou os amigos antes desse relacionamento, muito comum na codependência. Então ela deixou todo mundo. Então o mundo social que ela tem hoje é um mundo que está ligado com esta pessoa. Então se ela se separa dessa pessoa, o que vai acontecer com os amigos? Será que eles vão me deixar e vão ficar todos com o parceiro? Eu vou perder pessoas que são tão queridas para mim? Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma ligação muito forte e boa com a família do parceiro. Então eu vou perder a família dele. Às vezes a mãe dele era como se fosse a minha mãe. Meio difícil, né? Tô brincando, gente. Mas assim, às vezes ela tem uma ligação muito forte, afetiva com a família do outro. Outra questão que é extremamente importante é a questão dos filhos. Quando há o envolvimento dos filhos, óbvio que a pessoa pensa muito mais, né? Pelo menos é levada a pensar muito mais. E como é que vai conduzir isso? Como é que vai ficar na cabeça dessas crianças, ou não sei se os filhos são pequenos, ou adolescentes, ou até jovens adultos, ou adultos. Então, assim, de qualquer modo, esse é mais um fator importante para ser pensado. Outra questão que vai também além do medo de ficar sozinho é o medo da vida, da vida de um modo geral sem esta pessoa. Às vezes a pessoa se sentia muito mais protegida ou muito mais amparada com essa pessoa, com a família dessa pessoa, e vários outros medos também podem acontecer. Por exemplo, medo de passar necessidades financeiras. Então assim, mas ele é que tinha a maior renda e agora ele vai pagar uma pensão e eu vou receber uma pensão que vai diminuir muito o meu padrão de vida. E se eu passar necessidade, se faltar, e se eu precisar de alguma coisa, eu não vou ter ninguém para me suprir financeiramente. Então, assim, são muitas as questões, né? Além de todas estas, a questão da dor, da frustração de terminar uma relação. Teve todo um investimento emocional, teve muito tempo, nem que não tenha acontecido tanto tempo, mas muitas vezes são muitos anos de vida se dedicando àquele relacionamento e dói. A não ser que a pessoa tenha um grande alívio, porque o relacionamento era um verdadeiro inferno, na maioria das vezes a pessoa sente uma dor, mesmo que seja a pessoa que está se separando, que decide se separar. Acho que isso é uma coisa que muitas pessoas às vezes confundem, né? Acham assim, se a pessoa decidiu se separar, então para ela está tudo certo. Não necessariamente. Essa pessoa pode estar vivendo essa dor da frustração de ter
aberto mão de uma vida a dois, né? E tudo que ela significava. De um modo geral, o codependente é quem mais se incomoda com uma relação que está insatisfatória. Por quê? Primeiro porque ele tende a ser mais doador na relação, por causa daquela questão de querer agradar, de tentar controlar para que o outro fique na relação. Ele muitas vezes é uma pessoa que se doa muito. Às vezes ele até sustenta o parceiro, às vezes ele até é responsável por muitas questões na vida do parceiro. Então essa doação de tempo, de energia, faz com que o outro se sinta muitas vezes bem confortável na relação, apesar de ter problemas, o outro se sinta, não, mas tem muita vantagem para o outro. E se a pessoa na codependência não recebe muito, que é muito comum, isso faz com que tomar a decisão seja, vamos dizer assim, para ela, muitas vezes mais fácil do que para o outro. Agora, é fundamental aqui uma questão, gente. É importante tomar a decisão. Por quê? Se a pessoa não toma a decisão, fica sempre ali em cima do muro, fica sempre ali com aquela tortura, né? Isso não acaba nunca, é um sofrimento que vai se perpetuando no tempo e ela vai ficando cada vez mais agoniada com aquilo. Eu diria para vocês que eu acredito, assim como terapeuta, como alguém que estuda bastante esse tema, que existe um timing, um momento mais adequado para sair da relação. Se a pessoa não sai, se a pessoa realmente percebe que os sinais são todos na direção de que ela deve sair, mas ela não sai, provavelmente a partir daí, eu diria assim que é como a gente quando faz comida, né? A relação pode desandar, né? Assim, o que significa isso? Significa que essa relação pode piorar muito mais rapidamente, levando a, como eu disse anteriormente, a violência. Tá? Então, não é algo pouco importante para pensar. Então, assim, o tempo que a pessoa precisa para tomar uma decisão, ela precisa de um tempo, é importante que ela tenha esse tempo, com certeza. Fazer a coisa de qualquer jeito não é o caminho. Mas ela também precisa pensar que ela vai precisar, de alguma maneira, buscar recursos dentro dela para tomar essa decisão, né? O que não significa que ela tenha que sair no dia seguinte. Esse é uma outra confusão bem comum. As pessoas falam, mas eu decidi, o que eu vou fazer? Calma, né? Assim, tomar a decisão não significa que você tem que sair rápido. Você precisa de tempo para se preparar financeiramente. Então, às vezes a pessoa não tem um trabalho, ela ficou dependente desse relacionamento, dependente financeiramente. Ela precisa procurar um trabalho, ela precisa buscar agora, precisa se reencontrar. Às vezes não vai dar tempo dela fazer uma faculdade, começar do zero, muitas coisas, mas pelo menos o que ela pode fazer para que ela tenha mais condições financeiras num tempo mais curto para poder sair dessa condição que complica muito uma separação. Ela pode precisar se preparar emocionalmente. Ela pode até ter financeiramente condições de sair, mas ela não está preparada emocionalmente. Pode ser que ela esteja muito isolada nessa relação, ela precise buscar amigos novos ou buscar os amigos antigos e começar a criar novamente um círculo afetivo que vai dar um amparo para ela, de certo modo, quando ela se separar ou depois da separação. Então, existem vários aspectos que talvez ela precise trabalhar antes de sair. Então, por isso que eu digo, o momento de sair, de tomar a decisão de sair é um. O momento de sair é outro e pode ser um momento muito distante do outro. Cada pessoa é que vai ver aí como é que funciona isso para ela. Lembrando que se a pessoa não sai, novamente ela pode ir, especialmente na questão da codependência, ela pode ir ficando cada vez mais presa, cada vez mais submissa ao outro, cada vez mais, vamos dizer assim, dando espaço para um processo de violência. Então, e quando a pessoa está numa situação que ela realmente percebe muito que ela precisa sair, mas não consegue sair, o processo de violência pode ter avançado demais. O que eu quero dizer com violência? Não necessariamente apenas física, não é isso. Mas assim, ela pode ter feito um processo lento de entrega de poder da vida dela para o outro.
Então aquela pessoa, por exemplo, que tudo que ela vai fazer, ela tem que pedir para o outro, posso ir, posso fazer tal coisa? Essa pessoa, ela vai entregando poder, ela vai vivendo de uma maneira que ela vai fazendo com que o outro, é como se o outro fosse o dono dela. Então esse outro, esse parceiro, ele começa a enxergar essa pessoa com tal, vamos dizer assim, possessão, que ele acha que ele realmente é o dono dessa pessoa. E aí essa pessoa que é codependente, ela está dentro de uma prisão que pode vir a ser perpétua, ou até um pesadelo que dá a impressão para ela que nunca vai acabar, que não tem saída. E aí algumas pessoas me perguntam, mas se chegou a esse ponto, dá para sair? Tem saída? Sim, tem saída. Enquanto você estiver vivo, pensando, raciocinando, enquanto você estiver em condições de, vamos dizer, de usar os seus recursos internos, você pode sair disso. Apenas, eu diria que é bem mais complicado, é bem mais custoso. Uma pessoa que está numa relação assim, que ela já está sendo possuída pelo outro, o outro já a vê como um objeto, então ela precisa ser muito estratégica. Pode ser que esse outro, esse parceiro, ele de fato se alimente muito emocionalmente ou psicologicamente da posse desta pessoa, pelo menos do que ele acha que ele possui. Então, com certeza, para poder sair desta relação, essa pessoa tem que ser muito estratégica, porque ela corre riscos muito maiores. Ela corre riscos do outro não suportar essa cisão e, eventualmente, ter um ato de violência ainda maior, inclusive de assassinato. A gente vê isso na mídia constantemente, de parceiros que, quando a pessoa diz que vai se separar, ele se desestrutura, ou logo após essa separação, de ex-parceiros que cometem vamos dizer, um ato assim terrível de assassinato com essa pessoa com quem conviveu aí, com quem teve um relacionamento afetivo longo. Mas a gente vai falar um pouco mais dessa questão de qual seria essa estratégia num outro vídeo, tá? Acho que não é o nosso ponto hoje. Muito bem, gente. Então, tendo em vista essa questão de que é preciso muitas vezes um tempo para amadurecer, para tomar a decisão, e um tempo para se preparar, a questão básica é que essa pessoa de fato tire o foco do outro e coloque o foco em si mesma, alimentando o amor por si mesma, alimentando a sua autoestima, alimentando esse seu fortalecimento, para que ela consiga sair. E se ela perceber que sozinha não dá conta, com certeza vale a pena procurar uma ajuda psicoterápica e ajuda de um profissional que está habilitado a ajudar você a seguir os passos que você precisa. Não é típico da profissão da gente dizer, olha, saia, faça isso, saia desse relacionamento. Não, não é, tá? Então, assim, de um modo geral, o profissional vai ajudar essa pessoa que não consegue sair a se fortalecer para tomar uma decisão melhor. Às vezes, quando a pessoa se fortalece, ela até percebe que a melhor decisão não é sair da relação, mas às vezes ela percebe que é sim sair. Então, o que importa é que ela esteja bem preparada para isso. Para terminar, eu queria deixar uma frase para vocês. Se você esperar estar pronto ou pronta, vai esperar para sempre. Uma certa dose de coragem será sempre necessária. Se você estiver no momento assim de tomar uma decisão de separa ou não separa, desejo que você tenha aí muito bom senso, calma, respire fundo, amadureça essa decisão e dê o passo. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê um like, que você compartilhe com seus amigos. Muito obrigada aí pela sua presença. Tenha uma ótima semana, tudo de bom, abraços